O que a Fundação Palmares e a CEPI têm feito para contribuir com a nova discussão com as comunidades tradicionais? Em relação à questão do reconhecimento das comunidades de terreiro, né? Porque você sabe que hoje está uma discussão muito séria, que é a questão as pessoas estão até entrando nos terreiros, derrubando. Como é que está sendo feita essa discussão dentro da CEPI e dentro da Fundação Palmares? Dentro dessas discussões das religiões de matriz, não percebo que a Fundação Palmares e a CEPI têm acompanhado esses casos. No Piauí hoje estamos também acompanhando um processo que é a questão com o Estado, né? Temos um terreiro hoje, que esse terreiro já está lá há quase 8 anos. Eu queria que você também pudesse dar essa contribuição para que eu possa entender e até mesmo que a gente possa partilhar isso dentro das discussões. Eu percebi que a gente está muito centrado só na questão dos quilombolas, mas isso também é um descaso que está acontecendo também com os religiosos de matriz africana. A gente precisa também estar informado e até mesmo como se dá esse processo a partir de agora. Manuel.